do primeiro ano. Nós, nessa semana do PET complementar, semana 2 do PET complementar, a gente no PET complementar continua falando do mesmo assunto, fazendo atividades relativas ao mesmo assunto do PET normal do estado. Então, o assunto ainda é Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. Vamos às atividades? Na questão 1 aí, para a gente iniciar, ele fala aí, a sombra de um prédio num terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Então, ele já te deu o desenho aqui, não vou precisar nem indicar, já está aqui. Ó. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de 5 metros de altura, já está indicado aqui também, mede 3 metros. As unidades estão todas em metros, então ele pede a altura do prédio. Então, eu vou chamar de H maiúsculo, a altura do prédio. Isso aqui são triângulos semelhantes. O Sol, os raios solares, eles chegam paralelos até a Terra. Então, a gente pode dizer que você pode colocar esse triângulo aqui dentro, vai ser um feixe de retas paralelas. Então, determina triângulos semelhantes e dá para você resolver por Pitágoras. Então, aqui, ó, você pode fazer a altura do prédio está para a altura do poste, altura para altura, assim como sombra para sombra. Ou você pode fazer prédio e poste. A altura do prédio está para a sombra do prédio, assim como a altura do poste está para a sombra do poste. Você tem sempre que pensar o quê? Em linha, seja horizontal ou vertical, eu tenho que ter coisas iguais, coisas semelhantes. Ou eu vou ter tudo sobre o mesmo triângulo ou tudo sobre o mesmo lado. Então, aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui é simplificar. Seja na vertical, seja na horizontal, o 15 e o 3, dá para mim dividir 15 por 3. E 3 também dá para dividir por 3. Então, eu vou simplificar por 3. Em vez de 15, eu vou usar 5. Em vez de 3, eu vou usar 1. Seja nessa forma, seja nessa aqui também, você pode fazer a mesma coisa. Simplificar o 15 com o 3. Agora, você vai fazer o quê? Ficou 1 no denominador, né? Então, o 5 aqui, você vai passar multiplicando lá o outro 5. Tá vendo que vai acabar na mesma coisa? 5 vezes 5, eu acho que a altura do prédio é 25 metros. Então, rapidinho, né? A questão 2. Prolongando-se dois lados de um triângulo ABC, então aqui é o triângulo ABC, obtém-se uma figura na qual BC e MN são paralelos. Então, prolongou aqui e fechou aqui paralelo ao BC. E continua aí. Então, muito importante esse dado, são paralelos. Porque se eu pensar numa paralela aqui, ó, eu tenho um feixe de retas paralelas, aí eu tenho os lados proporcionais. Então, aqui, ó, são paralelos, eu posso pensar numa reta aqui. E aí fica o teorema de Tales no jeitinho para aplicar aqui. Então, aqui, ó, triângulo ABC e aqui o outro triângulo, né? São semelhantes, também pode, tanto faz você resolver por semelhança de triângulos, como pelo teorema de Tales. Porque o teorema de Tales justamente vai dar origem à semelhança de triângulos, eles têm a ver, estão intimamente ligados, né? Se AB igual a 10 centímetros, então vamos colocar aqui 10 centímetros para AB, AM 35 centímetros, AM é tudo aqui, ó. Então, AM é 35. AC é 15. Olha aqui, ó. Olha que bonitinho. Eu já tenho dois lados correspondentes. Então, eu já tenho condição de calcular, seja lá o que for que ele me pedir. A medida CN em centímetros. Então, ele quer aqui, ó. Essa medida aqui, ó. CN em centímetros. Gente, eu posso fazer de mais de uma forma, tá? Eu vou fazer de um jeito, mas vocês podem calcular aqui, ó, 35 menos 10, aqui é 25, e você pode colocar lá que x está para 25, assim como 15 está para 10, é uma forma, né? Aqui, ó, 25
Ou você pode fazer a parte pelo todo, né? Então, 10 mais BM igual a 35, aquilo que eu falei, né? Então, eu sei que o BM é 25. Eu acho mais fácil assim do que você achar esse todo aqui para depois achar o X. Pelo menos a gente já sai direto. Então, aqui, ó, X está para 25, assim como 15 está para 10. Então, agora, vamos simplificar. Eu posso simplificar o 15 com 10 aqui, todos dois dá para dividir por 5. O 15 fica valendo 3 e o 10 fica valendo 2. Agora, esse 25 eu vou passar para o outro lado multiplicando. Ele está dividindo x. Eu quero o valor de x sozinho. Por que eu não multiplico 2 para lá? Porque se eu levar o 2 para lá, multiplicar em cruz igual muito aluno, fala assim, multiplica cruzado. Não deixa de ser uma multiplicação cruzada que eu estou fazendo. Só que se você multiplicar o 2, depois você vai ter que passar o 2 dividindo. Ele já está dividindo, deixa ele quietinho lá. Então, 25 vezes 3 dividido por 2. Então, eu vou achar o quê? 75 dividido por 2, eu acho 37,5 centímetros. Então, alternativa C. A questão 3. Em um triângulo retângulo, os catetos medem 9 centímetros e 12 centímetros. Então, primeira informação, triângulo é retângulo. Então, o que vale? Teorema de Pitágoras. Então, vamos colocar um triângulo retângulo aqui. Os catetos medem 9 centímetros e 12 centímetros. Então, menor 9, maior 12. A medida da hipotenusa é... Gente, para achar a hipotenusa, Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu posso fazer aqui que a hipotenusa, né, ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Mas eu não preciso fazer assim. Por quê? Porque tem os triângulos, os pitagóricos, e tem um que é muito famoso, que é o 3, 4, 5, que é o caso desse aqui, né? Então, tem alguns pitagóricos os 5, 12, 13 são muito usados. Então, a gente não precisa perder muito tempo em fazer continha. Porque aqui, ó, 3 vezes 3, 3 vezes 4, aqui, ó. O 3 está multiplicando o quê? Um pitagórico. 3, 4, então aqui vai ser 3 vezes 5, que vai ser 15. Se você quiser resolver lá, você vai achar 15 também. Então, eu já sei que a hipotenusa vale 15. A medida da altura relativa à hipotenusa. Qual que é a altura? A altura é aquele que... a relativa à hipotenusa. Então, é a reta que sai da hipotenusa e chega no outro vértice formando um ângulo de 90 graus com a hipotenusa. Então, ele quer a medida da altura. A altura é essa aqui, ó. Eu vou chamar de Hzinho, porque eu chamei a hipotenusa de H maiúsculo. Então, aqui existem as relações métricas do triângulo retângulo. Então, você pode pensar lá a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Você pode achar por aí. Só que eu, por exemplo, quando eu era novinha, que eu estudava, eu não decorava um monte de fórmula, não. Eu decorava só as fórmulas mais importantes. No caso, o teorema de Pitágoras, você usa tanto que fica gravado. Então, dá para mim resolver esse problema só usando Pitágoras. Quer ver? Aqui, ó, se eu chamar aqui de M, aqui é n, só que o n vai ser 15 menos m. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para esses dois triângulos. Ou eu posso fazer também por semelhança de triângulos, tá? Ó, esse lado aqui é comum, tá? Esses triângulos, eles são todos os três, o de fora e cara, são semelhantes. Porque, olha, eles têm dois ângulos iguais. Então, eles vão ter... Então, cada um desses menores é semelhante ao de fora. Então, só que às vezes, se achar difícil, eu vou fazer pelo método mais difícil. Você pode fazer, se você souber de cor, você pode fazer por semelhança. Ou se você não gostar de semelhança, você pode fazer por Pitágoras. Então, tem vários métodos.
Então, aqui, ó, 9 ao quadrado, aqui, hipotenusa, é igual a m ao quadrado mais h ao quadrado. Então, eu sei que m ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 81. Para o outro aqui, ó, 12 ao quadrado é igual a 15 menos m ao quadrado mais h ao quadrado. Resolvendo aqui dentro, eu vou ficar 144, 15 ao quadrado, menos 2 vezes 15 vezes m, mais m ao quadrado mais h ao quadrado. Tá vendo aqui? M ao quadrado, h ao quadrado, eu troco por 81. E aí eu acho o valor de m. Então, aqui, ó. Aí, 15 ao quadrado é 225. Eu já passo para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 144 menos 225 é igual a menos 30m mais 81. Então, aqui, resolvendo aqui, vai dar menos 81. Então, eu passo 30m por menos 30 para lá, mais 30. E 81 para cá. Já tinha 81, vai ficar 2. Então, eu acho que o m, 162 dividido por 30, eu achei o m 5,4. Então, agora, eu volto aqui, ó, ao h ao quadrado vai ser mais 5,4 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado. Aí eu acho o valor de h, acho 7,2. Então, achei lá. E as medidas dos segmentos determinados dessa altura sobre a hipotenusa. Então, os dois, ele quer justamente o m e o n. Então, aqui, ó, eu posso fazer hipotenusa ao quadrado. Então, a hipotenusa, ela vai ser a hipotenusa ao quadrado vai o lado ao quadrado vai ser igual a projeção vezes a hipotenusa, tá? Então, posso fazer pela formulinha. Mas e se eu não lembrar a formulinha, eu já achei o m aqui, ó. O m eu já achei, 5,4. E o n? O n vai ser o quê? Se tudo é 15, aqui é 5,4, o n é só eu tirar 5,4 de 15 e eu acho 9,6. Isso dá a alternativa 9,6. Isso dá a letra D. Olha lá, 15, 7,2, 5,4, 9,6. E a 4 vai falar dos pitagóricos. Quando os lados do triângulo retângulo possuem todos os seus lados inteiros, dizemos que é um triângulo pitagórico. Então, presta atenção, os lados são todos inteiros. Conhecendo esses valores, facilmente identificamos tanto se é retângulo como calculamos sem necessidade de aplicação do teorema de Pitágoras. Todas as alternativas abaixo são medidas de triângulos retângulos. Assinale a alternativa que, apesar de previsível, sem aplicação do teorema, o triângulo não é considerado pitagórico. Então, todas as alternativas são triângulos retângulos. Para ser pitagórico, eu preciso o quê? Que o seja inteiro. Qual que não é valor inteiro aqui? É só a letra E, né? Que não é valor inteiro. Então, gente, é isso. Com isso, a gente concluiu a correção do PET complementar semana 2. Semana que vem a gente volta para o PET normal na semana 3. Até lá! E não esqueça de deixar um joinha se gostar do vídeo ou deixar o comentário, perguntar, se pode perguntar no comentário se não ficou alguma coisa muito clara. Eu vou ter prazer em te responder. Até semana que vem.